O nosso tempo foi estabelecido somente nele próprio, Senhor, o dono de tudo. E o nosso tempo se chama o tempo da graça. E o nosso tempo, esse tempo dos gentinhos, esse tempo que estamos a viver, não tem como calcular esse tempo. Todos que tentaram calcular esse tempo, muitos ficaram loucos. Alguns perderam créditos. Alguns até hoje continuam a calcular e passar datas. Você vê que todos que te passaram datas caíram em descréditos. Por quê? Porque eu vos disse, noutra live que fizemos aqui, eu vos disse que Pai guardou esse tempo mesmo para seu amado Daniel. Você não sabe quem é o Daniel. Você pensa que, às vezes, eu e vocês juntos não chegamos próximo da vida de oração que Daniel tinha. Da vida da santidade, santificação. O Pai não guarda para seus amados o que é escondido. Ele mostra, ele diz, busca-me, tá? Mostrarei-te coisas inacessíveis. Que ele disse para Jeremias, ele disse para o povo de Deus no livro de Jeremias. Mas por que ele não revelou as coisas desse tempo para o Daniel? Por que ele guardou? Daniel, grande temente a Deus, eu admiro aquele servo. Mas Deus não lhe fala abertamente sobre o nosso tempo. Por que razão? Você já chegou a analisar isso? Você já chegou a pensar nisso? Havia uma razão que fez com que Deus não mostrasse, não abrisse toda a verdade para o Daniel sobre o nosso tempo. Se você lê no livro de Daniel, capítulo 9, como nós lemos, vou passar rápido para avançar, somente para dar introdução daquilo que nós falamos já, sobre o tempo dos judeus, para falar do nosso tempo, que já está chegando no fim. Quando nós falamos fim dos tempos, nós não falamos todo o mundo todo, ou para os judeus também. Não, para nós, a igreja. Porque o nosso tempo está guardado para Deus. Jesus já falou. Paulo também disse, não foi dado a vocês conhecer as estações e os tempos estabelecidos por Senhor. Não foi revelado a nós, tá? Por que Deus guardou esse tempo? Eu acho que eu expliquei. Por sermos a noiva. O tempo da noiva, com seu noivo, não é divulgado em público. Significa a igreja especial. Por isso Deus escondeu o tempo da noiva. Aqui, Deus fala do tempo dos judeus. E ele pula o tempo da noiva. Ele explica o tempo dos judeus, mas ele pula o tempo da noiva. Ele explica sobre 70 semanas. Tal 70 semanas, ele diz que acontecerá 7 semanas a saída da ordem até a chegada do ungido e até o ungido ser cortado mais 62 semanas. Isso dá 69 semanas. Depois ele não explica o que vai acontecer. Uma parte ele diz que haverá muitas guerras. Ele disse isso. Haverá muitas guerras, aflições, haverá muita coisa. Aquela parte, ele só fala isso, mas ele não explica o nosso tempo. E depois ele pula, ele começa a falar da última semana. Mas nós temos indícios quando é que começa a última semana, não pelo tempo calculável assim, mas pelos sinais que acontecerá para que a última semana começa. Quer dizer, desde a hora que o ungido foi cortado, entramos numa pausa para o mundo. E para os judeus começou uma pausa. Mas para nós começou o nosso tempo, que é chamado o tempo da graça. E eu expliquei aqui aos irmãos sobre o tempo da graça, que eu expliquei sobre a graça em si. Eu peguei aí no livro de Gênesis, como é que Deus tinha autorizado a graça. Infelizmente, o ser humano preferiu a lei no Gênesis. Havia a árvore de conhecimento do bem e do mal e havia a árvore da vida. O ser humano preferiu
a árvore do conhecimento do bem e do mal, não queria a árvore da vida. E um fato que aconteceu aí, quando Adão e Eva comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles vão buscar as folhas da figueira, eles criam roupa. Sendo que no futuro Deus usaria Israel como a figueira. E Deus olha para eles, Deus vê, eles usaram uma aliança que não vai dar certo. Deus tira a figueira, ele mata um animal, derrama o sangue, Deus cobre eles com a pele do animal. Significa, a figueira não respeitará a aliança. Adão, se vocês usarem as folhas de figueira, não terão o perdão pelo que vocês fizeram. Vocês precisam vestir a pele do animal. Vocês precisam derramar o sangue. Mas quem tem que derramar esse sangue sou eu, não vocês. E por isso, não somos nós que escolhemos ser salvos. É Deus que escolheu nos salvar. É Deus que deu seu Filho amado. A Bíblia não explica que animal que foi morto no livro de Gênesis. A Bíblia só fala que morreu um animal. Deus mata um animal, derrama o sangue. Qual o nome desse animal? A Bíblia não explica. O primeiro sangue que foi derramado na história da humanidade foi o próprio Deus que derramou este sangue. Por que Deus derrama o primeiro sangue? Deus está derramando o sangue para sacrifício, para o perdão de pecado do ser humano. Eu disse para vocês, os que observam a lei estão em risco. Por quê? Porque a lei nunca salvou. A lei só matou. No entanto, Adão e Eva comem a árvore de conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu. Porque sabia, era a lei. A lei mata, a lei não vivifica. O que vivifica é a graça. A graça é Jesus Cristo. A árvore da vida já era autorizada, que significava Jesus Cristo, que significava a graça. No entanto, eles não comeram a árvore da vida. Então, não comeram a árvore da vida e Deus escondeu a árvore da vida. No Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que vencer, os darão a árvore da vida. Se você vencer, você tem direito da árvore da vida. No entanto, Adão e Eva usam roupas das folhas de figueiras que não daria a vida. Aliança que vai falhar. A aliança falhou e Deus preferiu resgatá-los mais uma vez. Tire essa roupa aí. Colocou as folhas, colocou a pele de animal. É para você ver que nem Adão e Eva, a lei os salvou. A lei matou Adão e Eva. Nem Israel, você que foi buscar cabala judaica, você que foi procurar salvação em Israel, foi buscar Torá, foi procurar solução. Não, eu acho que a palavra grega, eu acho que o nome de Deus na grega, o nome de Deus na palavra hebraica. Não. Eles usaram as folhas de figueira. Deus disse, tira essas folhas, vem cá. Deus tapou-os com a pele de animal, que simboliza a imagem de Cristo que salva. A graça é que salva. A lei de Moisés não salva, o sinédrio também não salva. Israel não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Tapou-os com a pele de animal. No entanto, quando você é tapado pela pele de animal, sabe o que acontece na sua vida? É a mesma coisa que aconteceu com Jacó. O que aconteceu com Jacó? O Jacó olhou. Bom, a mãe do Jacó notou que o pai amava muito os seus filhos e queria abençoar o primeiro filho, Esaú. Vai na caça, traga um molho, se eu comer, eu ficar alegre, vou te abençoar. O que a mãe fez? Meu filho, eu te amo mais do que seu irmão. Infelizmente, existem mães assim hoje, existem pais assim hoje, que escolhem. Ama mais um, ama menos outro, ama mais outra, colocar
trama na mente das crianças. Até os filhos sabem que minha mãe e meu pai amam mais fulano. Meu Deus, nem pelo menos esconder não sabes. Que já é absurdo um pai ter uma preferência dos filhos. Uma mãe tem a preferência dos filhos. Uma mãe burra, pai burro, são seus sangues. Como você tem preferência e mostra. Ama seus filhos de uma forma iguais. Eu já vi muito isso. Onde outro filho não fez mal nenhum, mas o pai mostra mesmo que esse é meu orgulho, mostra para todo mundo e inclusive mostra para diante de todos os outros filhos. Que mãe burra, que pai burro. E essas coisas não começaram hoje. Aonde os pais têm suas preferências, as mães têm as suas preferências. Estraga o futuro dos filhos. Os filhos crescem com rancor, sabendo que amam mais minha irmã, amam mais meu irmão, então eu não sou amado. No entanto, a mãe amava mais o Jacó. A mãe fala para o Jacó: vem, você vai preparar o molho. Eu vou matar o cabrito aqui em casa. Mas o irmão mais velho foi caçar, papai vai saber. Não se preocupa, eu sei o que vou fazer. Mas mamãe, roubar, mentira é pecado. Não se preocupa, se maldição cai, que caia sobre mim. A obra de Cristo é outra forma que aquela mãe estava a fazer. Quero lhe dar a vida, mas tomar toda a sua maldição. No entanto, a mãe mata um animal, cozinha. Jacó, por que você foi longe? Jacó, o pai disse que queria molho, queria comer qualquer molho, qualquer carne. Por que você foi caçar? Irmãos, existem pessoas, por ter muita força, acham que tudo irão conseguir com as suas forças. A coisa se consegue pela graça. A coisa se consegue na oração. Existem coisas que estão ao seu redor. Você está a procurar longe. Essas coisas aqui na tela, porque, meu Deus do céu, tira essas coisas na tela. Existem coisas, irmãos. Você só conseguirá através da oração, através da orientação divina, não com seu esforço, com a sua inteligência, suas capacidades. Jacó não sabia disso. Aliás, o Esaú não sabia disso. Usou a sua força como era caçador. Usou a sua força, foi na mata, mas atrasou. Enquanto poderia pegar um animal dentro de casa. Existem mulheres, às vezes tem alguém aí na sua igreja que seria o marido da sua vida. Você só está olhando na África, na América, na Europa, na Ásia, na internet, no Facebook. Você nem sabe quem está do outro lado. Vai te enganar, vai te pedir dinheiro, depois vai te bloquear. Existe muita gente vivendo coisas assim. Falta do nível espiritual. Existem homens também que vivem isso. No entanto, Esaú foi longe demais. Jacó, a mãe descobriu que tudo que Esaú foi procurar longe estava a seu redor. Esposa do Adão estava ao lado, esperando ele acordasse. Você que está aí procurar esposa não sei aonde, não sei por que está a fazer isso. Você quer procurar esposo não sei aonde, que cor de pessoa que você quer, só você que sabe. Não dorme toda noite no telefone, assim nas redes sociais, procurando homem. Só vais encontrar aventureiros, bandidos, mentirosos, burladores. Ok. A mãe cozinha, dá comida para que o Jacó entrega. Enquanto o Esaú não volta ainda, aproveita para roubar a bênção do seu irmão. Sabe o que aconteceu? Papai vai descobrir. Meu irmão tem pelos. Não se preocupa. Sabe o que a mãe fez? Tapou, cobriu o Jacó. Aproximou com a comida. Papai, já voltei. Já voltou? Aproxime mais, filho, porque o pai era cego. Aproxima, já era muito mais velho. Aproximou, pegou, sentiu pelo do Esaú.
Ele disse, estou sentindo o corpo de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mesmo com dúvidas, abençoou Jacó. Sabe o que significa isso? Quando o animal morre, quando o sangue é derramado, quando Deus pega o pelo do animal, ele tapa Adão e Eva. O pecado não sai ainda, mas ele tapou o pecado, tá? Eles são pecadores. Sangue do animal não limpava os pecados, não apagava os pecados, mas cobria os pecados, tá? O que Deus vê? Quando Deus olha para eles, todas as vezes vai acontecer o erro. Às vezes Deus quer bater nele. Ele olha assim. Ouço a voz do Jacó. Mas quando quer bater, eu vejo o pelo do Esaú. Será que alguém entendeu? Alguém está entendendo? Ouço a voz do pecador que comeu a árvore que eu impedi. Quando quero bater, eu sinto, eles estão cobertos pela graça, pelo sangue que foi derramado. Imagem de Cristo neles. Como o animal que mataram era santo, era sem mácula, sou obrigado a perdoar. No entanto, no nosso tempo, a graça é visível. Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, ele não é igual ao Arão. Arão, ele junta os animais, ele leva os animais, morrem, ele sai. Mas Jesus Cristo, ele sozinho, foi no lugar santíssimo. Ele se entregou. Ele é o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o intermediário entre você e Deus. Ele próprio se entregou. E a Bíblia diz, o sangue de Cristo não limpa o pecado, apaga o pecado. Aleluia! Que privilégio. Os anjos queriam viver essa época que você está vivendo. Os anjos queriam, eles viram essa época de longe. Aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo. Os anjos queriam, eles queriam tanto. O sangue de Cristo apaga os pecados. Se você pecou ontem, pedir perdão hoje, ele vai apagar. Se você pecou antes de ontem, pedir perdão hoje, de uma forma sincera, Jesus apaga. A lei não perdoa, a lei condena e a lei mata, mas a graça não condena, a graça te ensina. A Bíblia nos ensina, Jesus Cristo estava pregando e os fariseus vieram, trouxeram uma mulher, a mulher pecou, disseram para ele, olha, essa mulher pecou. Na nossa lei, essa mulher deve ser queimada. Na nossa lei, essa mulher deve morrer com pedras. Puseram a mulher no meio. Do outro lado, tinha fariseus, escribas, sinédrios, os acusadores. Do outro lado, Jesus Cristo. E puseram a mulher do meio. Jesus. Eu já estive no meio um dia. Jesus, acusações, meu Deus do céu. Quem está no meio hoje? Quem se sente no meio hoje? Quem é? Aleluia. Se você estiver no meio, a lei, a graça do outro lado estão a te acusar. A graça vai te recuperar e te ensinar. Eu disse para vocês, a lei não dá vida. A lei te mostra o espelho, quem você é, na verdade. Ninguém será salvo através da lei. A lei condena. E quando Moisés desceu, encontrou todos pecaram. Ninguém poderia ser salvo. O Moisés partiu
a tábua, porque não eram dignos de ter aquelas leis no meio deles. Moisés voltou para ir buscar de novo. Eu acredito que o segundo era uma lei, mas não é a lei. É a graça em forma da lei. Porque o povo de Israel não mereciam mesmo. Eles em todo momento faziam coisas que faria com que Deus deveria eliminá-los. Só que Moisés dizia muitas vezes, elimina-me, tira-me, por favor, do que tirar esse povo. O mundo vai dizer, você lhes tirou lá do Egito para trazer aqui. Agora você quer tirá-los? Não, é melhor me tirar eu, mata-me. Moisés dizia, quando Deus olhava para Moisés, Deus ficava sem força. Olha, o temente a Deus faz com que Deus fique sem força para agir. Se você está perdendo o seu tempo em coisas que não agradam a Deus, eu quero te dizer, busque a face de Deus, porque você se tornará o privilegiado do Pai. Irmãos, acontece que, quando puseram a mulher no meio, diziam para Jesus, mestre, na lei do Moisés está escrito que se alguém fizer isso, deve ser morto dessa forma. E essas pessoas não eram justas. Os sinédrios não eram justos. Os fariseus não eram justos. Cadê a mulher que fez aquela impureza com a mulher? Nunca, nenhuma mulher, nenhum homem poderá cometer esse ato sozinho. Impossível. Como é possível? Somente a mulher deve ser apedrejada? O homem não pode. O homem, então, que fez adultério com essa mulher, não pode ser apedrejada. Não pode ser apedrejado somente a mulher. Injustos. A maioria dos que observam a lei pensam que são justos. Estão a observar, às vezes, estão a guardar aquilo que amam. Eles dizem no coração, esse não é o pecado, mas eu quero observar essa parte que é o pecado. E eu vou atacar todo mundo que não observam essa parte. Ele que cria aquilo que ele acha que deveria ser a lei. Outra parte não tem que ser a lei. Mas para Cristo, aquele homem também deveria ser condenado. Mas para Cristo, quem olhou e gostou de uma mulher que não lhe pertence, deve ser condenado e apedrejado. Quem pensou apenas, só analisou uma mulher, já pecou. Quer dizer, não tem como a lei da vida. Porque a lei vai te condenar. É por isso que Cristo guardou a nossa época, a época da noiva, e nos trouxe a graça. E a graça não significa você tem que viver no pecado. Existem pessoas que vivem no pecado dizendo que esse é o tempo da graça. Irmão, irmã, a graça é enganosa. A graça é enganosa. A porta da graça vai fechar a qualquer hora. A Bíblia diz que a mulher no meio, quando eles trouxeram a mulher, Jesus ouviu e Jesus olhou para eles e olhou para baixo, começou a escrever. Sabe o que significa isso? Depois Jesus levantou o seu rosto. Ele primeiro falou que não tem pecado que bota a primeira pedra nessa mulher. Ele baixou, continuou escrevendo. Quando levantou, ninguém estava mais lá. Sabe o que significa isso? Isso significa, quando Moisés soube, Moisés viu o pecado diante do povo, foi buscar a lei para condenar. E o povo queria andar segundo alguma lei de Deus. Não queriam andar livre. Não queriam a graça. Por muito tempo andaram sem as leis. Olha isso. No entanto, quando Moisés vem pela primeira vez, todos pecaram. Quando Jesus vê, ele lança aquela palavra, todos pecaram, caíram. Ele baixa a voz. Quando Moisés volta lá para cima, quando voltou, já não era lei aquilo. Quando Jesus levanta seu rosto, ele olha para eles, não estão mais lá. Sumiram. Cadê vocês? Mulher, cadê eles? Já se foram. Foram embora. Ninguém te matou? Ninguém bateu a pedra em você? Que poder esse homem tinha? Ele tem até hoje, sempre terá. Nunca houve ninguém igual a Jesus Cristo. Nunca haverá.
No entanto, Jesus olha para ela. Olha o que a graça faz. Te dá a segunda oportunidade. Quem te acusa, se não tem pecado, bota a primeira pedra. Não vou botar, porque eu também tenho pecado. Ok. Agora, você que pecou, o que a graça vai te dizer? Vai, continua pecando? Não. O que a graça diz? Vai, não peques mais. Isso significa, quem pensa que como estamos no tempo da graça, eu preciso ir pecando, viver a minha vida de qualquer forma, não sabe o que vai lhe acontecer daqui a pouco. Porque essa porta da graça vai fechar. Em algum momento vai fechar. Eu acho que amanhã vou dar detalhes sobre o fechamento da porta da graça. Por isso não estou a avançar muito nessa parte. Como será o fechamento da porta da graça? Vou dar detalhes, se Deus permitir que eu possa voltar aqui amanhã à noite. No entanto, meus irmãos, aleluia, nesse tempo da graça em que nós estamos a viver, devemos usar a graça como se fosse o crédito que eu não quero usar, porque eu sei que quando for pagar, não terei como pagar. Você entende isso? Você entende isso? Que você não tem como pagar o crédito que você usa sobre a graça? Vou pecar hoje porque amanhã Jesus vai me perdoar? É muito grave você pegar 100 mil reais do banco, mesmo que você tiver o nome limpo, mesmo que o teu nome lá, na Serasa, no site lá, tiver o ponto 100%, mesmo que você tiver, todos os bancos olham assim, uau, começam a te ligar para te dar crédito. Não pega o crédito que você não vai conseguir pagar, porque amanhã vai ser grave para você. A quem foi mais dado, será mais cobrado. Será cobrado. Se Deus te deu algum dom, você será muito cobrado. Se Deus te fez muita graça durante essa vida, você será muito cobrado. Muito cobrado. A graça é crédito. Não use esse crédito em vão. Use esse crédito quando você caiu sem querer, aconteceu de repente. Não faça crimes, porque você sabe, existe a graça. Não faça isso. O Paulo foi cobrado, até hoje o Paulo é cobrado drasticamente. O Paulo viveu com medo em todo momento. O Paulo tinha medo de ir no inferno, mesmo sendo ungido, chamado de Deus. O Paulo dizia assim, o mal eu não quero fazer, mas estou a fazer. Paulo tinha medo. Eu acredito que em algum momento ele se pergunta, será que o Pai já me perdoou? O Paulo matou até mesmo o Estevão. O sangue do ser humano grita, clama. Gênesis diz assim, no capítulo 4, se não me engano, no versículo 10, o sangue do seu irmão está clamando, justiça, justiça, justiça. E quando o sangue do seu irmão clamar, e eu serei obrigado a te amaldiçoar. Deus fala para o Caim, que matou. O sangue clama, irmãos, sangue clama. O sangue do ser humano clama. O Paulo derramou sangue, não derramou diretamente, mas indiretamente. Fora do Estevão, que era temente a Deus, e muitos outros morreram na operação do Paulo. E o Paulo viveu uma vida pregando, mas ele tinha medo. Ele disse que ele trata o seu corpo com muito rigor para que ele não venha pregar para outras pessoas e depois ele perdeu o reino. Ele se preocupava muito. Ele entendeu que lhe deram demais. Ele recebeu muito pelo que ele fez. E ser salvo, ele recebeu muito. Não usa muito crédito da graça. Se você puder se manter santo, até naquilo que você consegue manter-se santo, faça isso. Se você sabe, se eu trair meu esposo, Deus vai me perdoar depois, mas não vou fazer isso, porque eu consigo não fazer. Deus ama isso. Não usa o crédito bancário que você não vai poder pagar. Não usa. Não usa crédito em vão. Existem pessoas que usaram créditos que eles tinham no banco, hoje as suas vidas estragaram, o CPF estragou. Não faça isso. Se você sabe, eu posso trair a minha esposa agora, ela nem vai saber.
E quando eu me ajoelhar pedir perdão, Deus vai me perdoar. Com certeza Ele vai perdoar. Caso o arrebatamento não aconteça ainda e eu não morrer, Deus vai perdoar. Mas será que eu preciso fazer isso? Usar mesmo esses créditos em vão, mesmo assim? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu preciso roubar por causa da fome? Será que eu preciso enganar, mentir? Você está mentindo. Por quê? Coisa assim por nada. Você está precisar isso mesmo. Cristão mente até onde não tem cadeia. Não há cadeia se falar a verdade. Ninguém vai te condenar se você falar a verdade naquele momento. Você prefere mentir. Nem vai ganhar nem $1 milhão, nem nada vai mudar em sua vida. Mas você prefere mentir para que mais tarde, quando você for orar, Deus me perdoou, mentir naquela hora. Você está usando crédito que você não terá como pagar. A graça custou sangue de ungido. Não é o sangue que tapa os pecados. É o sangue que limpa os pecados. E no céu havia uma reunião, ninguém era capaz de levantar e dizer que viria aqui, na terra, para fazer o papel que ele fez. E ele fez esse papel, você não quer valorizar? Você não quer lutar também um pouco? Eu sei que você não vai conseguir com a sua força, mas mostrar a vontade de conseguir de uma forma sincera. E Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Jesus capacita quem quer segui-lo. Ele diz que quem quer me seguir, que levanta a sua cruz e siga-me. Não pensa que Ele vai te deixar levar a sua cruz sozinho. Nunca. Ele vai te ajudar a levar a sua cruz. Mas Ele quer ver essa vontade em você. Ninguém se tornará santo com a sua força. Mas se você buscar a vontade de se tornar santo, com certeza a palavra de Deus vai te santificar. Não existe santo nessa terra. Não existe santo nessa terra. É mentira. Existem sim. Eu sou um deles. Os santos não são pessoas mortas. Você é santo. Nós somos santos. Porque a palavra de Deus nos purifica, nos santifica. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, irmão, sereis realmente livres. Você não é santo porque você é que disse, porque a palavra dele está te santificar todos os dias. Quando você está a orar, ele está te santificar. Às madrugadas ele está a renovar a sua graça. Olha, nós estamos numa época única. Se os anjos estivessem no nosso lugar, não brincariam com o que nós temos brincado. Muito obrigado, cantora Gisele, first oficial. Que Deus abençoe a sua vida e a sua carreira. A proteção divina sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela oferta, serva de Deus. Muito obrigado mesmo. Que o Eterno te abençoe. Multiplica. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado pela essa oferta. Cantora Gisele. Deus abençoe. Irmãos, a graça. Nós estamos nessa época. Uma época única. Que nunca vai se repetir mais. Nunca. Nós mesmos nem entendemos essa época. Aleluia. Que Deus visita a Vitória Helena Cruz Souza. Que Deus te visita. Só o coração de sentir como eu faço para se converter. Isso é muito bom. Só ter essa vontade. Jesus vai te capacitar. A primeira coisa. Crê em Cristo como único Senhor e Salvador. Olha para Ele como seu suficiente Senhor. Olha para Ele. Peça para Ele a capacitação divina. Escuta a palavra dEle todos os dias. Leia a Bíblia. Exercita. Pergunta aos servos a interpretação dos versículos que você não entender. Leia mais, principalmente os versículos que têm a ver com as pregações do próprio Cristo. Ele vai te ungir.
Você vai ver como você será ungido pelo poder do Espírito Santo. Eu experimentei isso, eu sei o que estou a dizer. Deus me ungiu quando eu lia, quando eu orava. Você vai assustar um dia dentro do seu quarto. Você está a ler a Bíblia. Você começa a orar em língua. Olha, não siga os religiosos que defendem umas doutrinas que não tem nada com o Espírito Santo. Orar em língua dos anjos não existe. Meu Deus, você dia que experimentar. Meu Deus do céu. Dia que Deus quiser, você experimenta isso. Não vai ser você querendo, tá? Não é esse orar em língua dos anjos que eu vejo de hoje, infelizmente. Existem pessoas, ele sozinho começará a caraca, xindaraba, rocorocó, esse cara. Aliás, a maioria das pessoas que oram em língua hoje, você nota que as palavras são iguais. Existem pessoas, nem estava a orar, ele só fecha os olhos, já começa a falar em língua. Se alguém bater as palmas, ele abre os olhos, já olhou. Que orar em língua, que falar em língua. Deus é capaz de te tocar, te fazer falar em língua dos anjos. Não é o idioma existente. Com certeza você pode falar outro idioma existente. Pode. Quem fala que não existe a língua dos anjos, essa pessoa pode ser uma ímpia. A religião levará muita gente no inferno. A religião está a fazer perder pessoas. A religião é igual à política. São partidos políticos. É onde a pessoa de direita vai defender o seu líder, mesmo quando o líder cometer erro, cometer crime. A pessoa da esquerda vai defender o seu líder, mesmo quando o seu líder cometer erro e crimes. Um cristão metido dentro da política, até esse cristão corre o risco de não ser salvo, de não ser arrebatado, se não mudar. A religião também é assim. Nós cristãos devemos tomar muito cuidado. Irmão, ninguém controla o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Irmão, ninguém criaria um idioma, limitar o Espírito Santo para falar esse idioma. Quando o Espírito Santo começou a falar, nós não éramos criados ainda. Não éramos criados. Não estávamos aqui. A Bíblia diz que Deus já falava. Deus já andava em cima das águas. Falava que idioma? Você consegue me dizer que idioma que Deus falava antes do Gênesis? Se não existe a língua dos anjos. Quando havia reuniões no céu, estavam a falar que idioma? Sempre houve reuniões no céu. A língua hebraica. Então, Deus esperou os seres humanos criarem a língua hebraica para que ele amanhã comece a falar esse idioma. Deus do céu, limita a Deus. A Bíblia diz que Deus fala assim: façamos homens segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus está a dizer, façamos os homens segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, ele estava a falar em que idioma? Língua grega. Estava lá os gregos, quando Deus estava a falar isso. Quem estava lá? Estava lá os judeus, nem Adão e Eva eram criados ainda. Que idioma Deus falou quando disse, façamos os homens? Porque a Bíblia diz que Deus não estava só. O seu espírito andava sobre as águas, pairava sobre as águas. Quer dizer, as águas já existiam. Meu Deus do céu. A Bíblia diz assim, no livro de João, ele fala sobre a luz, ele fala sobre a criação. Ele mostra Jesus como essa luz, ele mostra Jesus Cristo como essa palavra, ele mostra Jesus que estava lá na criação. E ainda a Bíblia mostra Jesus como a água, aonde Deus andava por cima. Ai, meu Deus do céu. E a Bíblia diz que Jesus é que criou todas as coisas. Então, Deus, Jesus, Espírito, os três são um. Deus fala, façamos, ele não quer faço, porque Deus opera em três formas. Que Deus abençoe Ronaldo Lemos, que Deus devolva tanto em sua vida pela sua oferta. Muito obrigado. Pastor, boa parte que o Senhor falou, eu comentei isso no ambiente do meu trabalho.
Não acho que isso passa a ser coincidência. É Espírito Santo. O Espírito Santo faz assim, ele confirma. Tá? Pastor, se puder, ora pela minha saúde física e espiritual. Que Eterno te visita, Ronaldo. Que Eterno te alcança o favor de Deus sobre a sua vida. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A cura divina, restauração física e espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abra a sua boca. Que Deus abra a sua boca para falar. Que Deus te capacita, unja-te. Ninguém vai te calar, ninguém. E quem tem promessas de Deus, ninguém lhes cala. Ninguém. No entanto, meus irmãos, aleluia. O que está acontecendo? Deus está a falar. Façamos homens segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Está a falar com quem? Está a falar com seu espírito, está a falar também com a sua carne. Jesus Cristo é água. Jesus é a carne. É o espírito que se fez carne. Jesus Cristo estava no início. É uma das formas da operação do Pai. E conversava com o Pai. Espírito estava com o Pai, conversava com o Pai. O Pai estava com o Espírito, estava com o Filho. Filho, Espírito e o Pai, os três são um. Não existe três. Ah, você não vai entender. Acabou. Ora, um dia vais entender. Não vou te explicar isso. Espírito Santo tem que te ensinar. A Bíblia diz assim, enviarei, o Pai irá enviar o Espírito Santo para vos lembrar tudo que vos ensina e vos ensinar outras coisas que eu não posso vos ensinar, porque vocês não vão entender. Pastor Eric, me explica, por favor. Pastor Eric, da minha infância. Como assim, Espírito Santo? Pai, como assim? Jesus é Deus? Como assim? E Deus, então, está onde? Então, Deus saiu no céu, desceu na terra. Ligado ao céu, ele só me olhava, filho, espera. Olha, aqui. Não entendi, está cada vez mais difícil. Não. Escuta, ligado ao céu, quando você crescer, você vai entender. E hoje eu entendo. Pastor Melanto, o que significa? Tirarão naquele que não tem, vão tirar tudo que ele não tem para entregar naquele que tem. Filho, eu também não entendo. Mas pastor, cuidado, as coisas espirituais são fortes. Quando o dono da casa voltou, o dono dos talentos, ele olhou aquele que não tem, ele disse, vão tirar, porque ele não tem, vão tirar o que ele não tem. Vão tirar o que você não tem. E cadê o que você não tem que ele vai ter que tirar? Vai entregar naquele que... É por isso, não me pergunta, Deus Pai, Espírito, porque às vezes eu vou explicar aqui durante 5 dias e você vai dizer, não entendi. Hoje, pelo menos, eu entendo que eu já cheguei a perguntar nos meus líderes. Vão tirar naquele que não tem. Ele não tem nada, como você não tem nada, Deus vai tirar o que você tem. Como assim? E ele vai entregar na pessoa que tem. Porque a Bíblia diz, aquele que não tem, tirarão até aquilo que ele tem. Como assim? Se já não tenho, vão tirar, mas o que é? Isso significa, não existe ninguém nessa terra que não tem nada. Muitos dizem assim, eu sou pobre, eu sou desgraçado. Não, você não é. Você não é pobre, você não é desgraçado. Só que o que você tem não é teu. É o crédito tirado no banco celestial. Só que você ainda não multiplicou para ter o que é o seu. Por isso Deus disse, vão tirar o que ele tem. O que ele tem? É o crédito dado ao banco, mas ele não tem o que é dele, que ele trabalhou. Olha isso. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe Paula. Com certeza, a salvação não depende de falar em línguas estranhas ou não. Existem pessoas que nunca vão falar em língua estranha, mas são salvas, tá? Tira isso como preocupação. Falar em língua estranha é mais uma das graças que Deus pode te fazer naquele momento que mostra que Ele te visitou, que Ele está a ouvir a sua oração, que Ele está contigo.
tá? Mas não significa, se você não falar em línguas estranhas ou em língua dos anjos, existe língua dos anjos e língua estranha, são duas coisas diferentes. Não significa, se você não falar, Deus não te ouve. Não, tá? Não caia nesse erro. Língua estranha é apenas uma das experiências que aumenta a sua fé. Que você começa a sentir assim, olha, estou a atingir outro nível na presença do meu Pai. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não significa, quem não está falando em línguas estranhas ou em língua dos anjos, não é salvo, Deus não lhe ouve. Não é bem assim. Não é bem assim. É um outro ensinamento que não vou conseguir fazer agora. O tempo da graça, a porta irá fechar um dia. Amanhã falaremos do fechamento da porta da graça. Agora a porta está aberta, nós precisamos aproveitar. A Bíblia diz que Noé deixou a porta aberta por 7 dias. E o pai veio, fechou a porta. Quando a porta fechou, os que estavam por dentro, eles não poderiam ajudar quem estava por fora. Mas a porta ficou aberta por 7 dias. Irmãos, a porta está aberta. Os animais entravam na arca. Eu não vi nenhum animal que saiu depois de ter entrado. Hoje pessoas entram, saem. Entram de novo, saem. Cristão, quando está na igreja, mas quando vai no bairro não é cristão. Na sua casa não é cristão. Um pé por dentro, outro pé por fora. Tem 2 imagens. Nenhum animal saiu. É por isso Deus compara Israel com o animal. O animal conhece o seu senhor. Israel não conhece o seu dono. A igreja também está sendo assim. Os animais no tempo de Noé entraram. 7 dias, a porta aberta, não saíram para fora. Nem a mosca saiu. Nada saiu. Ninguém saiu, quem entrou. Nós já entramos, saímos. Hoje é temente a Deus, amanhã não. Hoje, porque Deus vai me perdoar, vou pecar, vou pegar marido do outro, da outra, vou pegar mulher do outro, eu vou trair minha esposa, eu vou roubar, São tanta coisa que nós fazemos. Mentira nas nossas vidas. Entra, sai. Eu não sei se realmente nós somos cristãos. Porque 7 dias significa a graça. A porta está aberta. Entrem. Mas quem entrou não saiu. Como é que você está a brincar com a graça? Vou pecar, vou sair porque a porta ainda está aberta. Eu vou voltar quando faltar um dia. Porque Deus diz, são 7 dias que a porta estará aberta. Irmãos, a graça é enganosa. Cuidado. Cuidado. Não vou avançar muito sobre a graça, porque amanhã vou falar muito sobre isso. No livro do Daniel, capítulo 9. Livro do Daniel, capítulo 9. O livro do Daniel, capítulo 9. Vamos lá? Daniel, capítulo 9, que já estamos a falar, antes de eu avançar em outros pontos. Daniel, capítulo 9, versículo 24, 60 semanas, aqui está, tá? Para aqui. A base da nossa pregação, tá, irmãos? A base do nosso ensinamento. 60 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tá? Povo de quem? Povo do Daniel. Quem era o Daniel? Judeu. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, tá? E para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir Santíssimo. Isso tudo é o papel do povo judeu, tá? Isso aí. Eles vão viver isso. 70 semanas que Deus lhes deu, desde a época que Deus está a estabelecer, é para que todas essas coisas acontecerem. Sabe, entende, desde a saída, da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. Desculpa, haverá 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. As ruas
e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui, Deus mostra que já teria se cumprido 69 semanas, tá? Nessa área toda, até aqui. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, tá? Significa 7 semanas, depois vai ter outras 62 semanas que vai dar 69 semanas, o Messias será cortado, tá? Lá na cruz. Quando o Messias morre e ressuscita, já foi usado 69 semanas, tá? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Aqui ele fala até coisas que têm a ver com Gog e Magog aqui, estou a ver. Tá? Fala até as guerras que vão acontecer, todas as grandes guerras, tá? Estão determinadas as assolações. Vai ter muitos problemas, muitas guerras, muitos problemas para frente. Agora, aqui tem uma pausa aqui, tá? Depois ele recomeça a contagem da última semana. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ali vai começar a última semana. Tá? Firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, tá? No entanto, há uma pausa antes da última semana, que eu expliquei aqui. Essa pausa é o tempo secreto que eu expliquei de Deus. Agora, essa última semana, que é a aliança que o anticristo vai afirmar com muitos, como aqui Deus está a revelar para o Daniel. Bom, essa aliança de uma semana que falta, até agora, essa uma semana ainda não começou. Por isso o apóstolo Paulo, ele olha para seus discípulos, ele fala para eles, não tenham medo, vocês ainda não entraram nessa semana aí. Ele chama essa semana o dia do Cristo, porque o dia do Cristo no Antigo Testamento é chamado dia do Senhor. O dia do Senhor significa grande tribulação. Em outra linguagem, eu como cristão posso chamar isso como o dia da alegria para nós. Porque o grande dia, o dia do Cristo, o dia do Senhor, para o mundo é o dia da grande tribulação. Mas para um cristão é o dia do arrebatamento. Tá? O dia do Cristo. Então, quando Paulo está a falar sobre o dia do Cristo, ele está a falar sobre a grande tribulação. Vocês não estão nela. Vocês não estão na grande tribulação. Vocês não estão naquele dia. Se vocês vissem o rosto do anticristo, daí realmente vocês diriam estão. Mas alguém o retém para que ele não apareça agora. No entanto, irmãos, a Bíblia nos ensina sobre esse dia, que é a grande tribulação. No entanto, a Bíblia nos ensina sobre essa uma semana dos judeus que falta, que vai acontecer a qualquer hora, será dividida em duas partes. Existem pessoas que dizem assim, pastor, vocês falam que essa semana será dividida em duas partes, mas eu não entendo, cadê provas? Falam que será 7 anos e divididas em duas partes. Eu não entendo nada disso. Mas cadê versículos bíblicos que podem me comprovar que essa semana dividida em duas partes existe dentro da Bíblia? Bom, a Bíblia nos ensina no livro do Apocalipse. Deixa eu ver aqui. A Bíblia nos ensina no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, sobre provas da segunda parte dessa última semana. É assim, são 7 anos. 7 anos, tá? 7 anos.
Mas nesses 7 anos que ele vai firmar o acordo, ele vai se comportar bem na primeira fase. Na segunda fase, ele vai se comportar de uma forma estranha. E a Bíblia está nos mostrar, na primeira fase, ele vai trazer uma fase da paz enganosa, mas não será totalmente uma paz verdadeira. Quem prestar atenção vai notar que ainda haverá perseguições. Por quê? As 2 testemunhas morrerão na primeira fase da grande tribulação. Virão pregar a verdade. Virão ensinar a verdade. Morrerão na primeira fase, não na segunda fase. No entanto, a segunda fase é que estamos a ver o anticristo entra com muita força. É que Deus esconde os judeus. Tem um lugar que ele preparou para eles. Me mostra as 2 fases. Bom, agora vamos ver as provas. A primeira fase, podemos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse, quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Ok, vou ler versículo 3 em diante, pode ser. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. A Bíblia diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Eu gostaria que alguém multiplicasse esses dias, dividisse para ver vai dar quantos meses ou quantos anos. Isso dará 3 anos e meio. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Profetizarão por 1260 dias. 1260 dias vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Agora, se você calcular esse tempo, alguém calculou? Pode comentar aí, por favor. Isso. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão comentando aí. Olha aí, bênçãos de Deus. Está a dar 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio é da primeira fase. Tá? Nessa fase, nós não estamos aqui. Mas hoje não vim para falar sobre o arrebatamento. Amanhã vou falar do arrebatamento quando vou falar sobre o fechamento da porta da graça. Agora, a segunda fase, dentro do Apocalipse ainda, podemos encontrar a Bíblia a falar no Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Essa é a segunda fase. O anticristo mata as 2 testemunhas, mas Deus fará algo que vai assustar os povos. E o anticristo, na metade, ele se comporta como o Apocalipse capítulo 13 explica, que eu vou explicar amanhã, como será o comportamento do anticristo, no Apocalipse capítulo 13. No entanto, o comportamento muda. Os judeus entendem, matou as 2 testemunhas. Os judeus começam a ver, ele enganou a igreja. Porque o anticristo vai enganar as igrejas. Igreja da direita, direita da igreja. A Bíblia diz, vou colocar os bodes no lado esquerdo, os que no lado direito, as ovelhas na direita, significa que quem segue direita está seguindo Jesus. Você vai no inferno. Interpretar a Bíblia assim. Cuidado, a Bíblia não é brinquedo da sua vida. Aceita Jesus ou ímpio, ou ímpia, ou perdido. Direta dos maçons. Se não gostou, sai do meu canal. Direta dos maçons. Ímpio.
Sai, sai, sai. Eu sei que muitos vão sair. Sai mesmo. Esquerda é do diabo, direita também é do diabo. Quando Deus fala de direita, esquerda, Ele não está falando desses vossos partidos aí. Ele não está falando dessa vossa terra corrompida. Ele está falando de outra coisa que passa o nível de entendimento do seu pastor que vos prega sobre política no altar. Perdido do seu pastor, que te ensinou errado. Na grande tribulação, a igreja trabalhará. A igreja trabalhará para o anticristo. Por que a igreja vai trabalhar para o anticristo? Porque a igreja será enganada. Quem vai enganar a igreja? Não é a esquerda. A esquerda não tem moral para nos enganar, porque nós sabemos que a esquerda é do diabo. Quem vai nos enganar? É a direita. É a direita que vai nos enganar. Ímpio, perdido, idólatra. Meu país do coração, morrer para o Brasil, vou na cadeia para o Brasil. Vai no inferno também para o Brasil. Aquele que ama mais o seu país, mais do que Jesus, não é digno do reino. Ama mais seu líder político, mais do que Jesus, não é digno do reino. Ama mais alguma coisa dessa terra, seu pai, sua mãe, sua esposa, não é digno do reino. Nós somos embaixadores do reino, cidadãos do céu, não dessa terra. Ímpio, ímpia, perdido, arrependa-te enquanto há tempo, porque haverá um tempo, não vais poder se arrepender mais. Esse é o tempo de você se arrepender. A Bíblia ensina assim no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Segunda fase da grande tribulação. Daniel capítulo 9 disse que haverá quanto tempo? Uma semana. Essa uma semana em que o anticristo fará aliança com muito povo. E ele explica o que vai acontecer, assolações, guerras, muita coisa, angústias. Mas no livro do Daniel também, no livro do Apocalipse, ele divide 7 anos em 2 fases. Ele mostra que a primeira fase, 3 anos e meio, haverá 2 testemunhas pregando. Por quê? Porque a noiva se foi. A metade ficou. A Bíblia diz que 5 terão. Bom, eu disse a metade, mas não é a metade. É um símbolo. Uma parte foi, uma parte ficou. 5 vão mesmo. Se ficar aqui uma pessoa, eu vou agradecer a Deus, porque eu falei a verdade. Vão mesmo. Eu estou vendo o número baixando, que vão mesmo. Uma palavra como essa, meu Deus, eu fico feliz se meu canal fechar por isso. Ímpio, ímpia, idólatra dos políticos, irá no inferno junto com teu político, que é maçom, que te mente, ele está a lutar pela igreja, está a cumprir a ordem, mas de uma forma leve e enganosa, se escondendo para que ele consiga a sua confiança. E um dia, na grande tribulação, ele vai entregar a igreja. E a igreja será destruída. Saia daqui se você não acredita. Aqui não é o seu lugar. Tá bom? Ok. Apocalipse capítulo 12. Versículo 6 mostra a segunda fase da grande tribulação no Apocalipse. Apocalipse capítulo 11 mostra a primeira fase da grande tribulação. Daniel capítulo 9, versículo 27, mostra 7 anos da grande tribulação. Aí está os versículos. Eu espero que você nunca esqueça, que você não faça mais perguntas sobre aonde está na Bíblia sobre isso. Isso é a doutrina da nossa fé.
Isso é o cristianismo. É o cristianismo. A Bíblia diz assim no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. A Bíblia diz assim, Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação, desolará, haverá 1290 dias. Meu Deus do céu. Daniel 12, capítulo 11. Continua a confirmar a divisão das duas fases. A primeira, a segunda fase. A segunda é dividida, a Bíblia divide esses tempos com dias. Não faça divisão como facilitaria qualquer ser humano. A Bíblia é a matemática. É a matemática. Irmãos, a grande tribulação ainda não começou. Eu vejo muita gente comentando, perguntando, Pastor Belício, será que isso não é a grande tribulação? Pastor Belício, será que não estamos na grande tribulação? Pastor Belício, olha sinais, Pastor Belício. Eu estou com medo. Irmão, irmã, a grande tribulação ainda não começou. Mas a gente nota que não falta muito tempo. Reunindo tempo, os dias são maus. Eu quero orar pela sua vida. Quem quer aceitar Jesus Cristo, escreve, eu quero aceitar Jesus Cristo. Quem quer voltar, escreve, eu quero voltar. Eu creio que o Eterno vai te capacitar. Quem quer caminhar com Ele, continuar firme, escreve também. Quero orar pela sua vida, será uma oração curta, mas eu creio no poder do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei aqui amanhã também. Durante o dia teremos vídeos normais da rotina. À noite teremos a continuação desse ensinamento para aqueles que estão à espera do arrebatamento. Vem aqui à noite, vem acompanhar esse ensinamento. Irmão, não é para se vangloriar. Eu sou muito pequeno mesmo. Mas uma pregação como essa, não em todos os dias, não em toda a igreja. Eu sei que existem pessoas que só criticam. Não olham o lado positivo. Mas eu quero te dizer, nas nossas igrejas, não se prega mais. Não se prega isso. Existem pessoas cristãs, nunca ouviram, nunca. E se não ouvisse aqui, talvez não teria a oportunidade de entender. Inclusive, para você entender isso, você tem que comprar um curso completo. Um curso não sei de quanto. E não é o meu interesse. Eu sei que haverá galardões para aqueles que entregaram o que Deus lhes deu. Não estou contra os que vendem cursos. Não estou nada contra. Não estou contra. Eu repito, eu sou contra os que exageram. Mas eu preferi estar te passar isso aqui assim. Ok, Valéria. Pastor, tem o versículo abaixo. Número 12 de Daniel. O que significa ali mesmo? Eu tenho dúvida. Bom, vou trazer a explicação amanhã. Se eu começar mais, eu acho que vamos avançar muito. Antes de começar parte da pregação, vou começar nesse ponto da pergunta da irmã Valéria. Vai ser a primeira resposta que vou responder amanhã, tá? Amanhã não falta. Vou colocar tempo antes aqui para os irmãos saberem que já vou entrar daqui a pouco. Aleluia. Irmã Sandra Regina escreveu, quero ficar, deixa eu escrever aqui a pergunta da minha irmã, vou colocar assim para eu não esquecer, da irmã Valéria, porque quando eu me esquecer, vou ver minuto 1h39, 1h39 da live, vou clicar e eu consigo ver qual era a pergunta antes de começar a live amanhã, e daí vou responder, daí depois eu começo a live. Tá bom. Ok. Vamos lá. Muitos irmãos escrevendo, boa noite, a paz do Senhor.
Irmã Marli Pereira. A paz do Senhor e todos os outros irmãos. Amém. Obrigado, irmã Valéria. Obrigado, irmã Rosirene. Glória a Jesus. Muitos querem voltar a Jesus. Aleluia. Minha esposa está aqui. A minha esposa Ibrahina está aqui. Deus abençoe e cubra a minha família no nome do Senhor Jesus Cristo. Cubra todos os meus filhos. Aleluia. Natália, que o Eterno abençoe muito a sua vida. Quero voltar para Jesus e ficar firme. Aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Pai, capacita quem quer voltar a seus pés. Oh, glória a Jesus. Pai, capacita quem quer voltar aos seus pés, Senhor. Capacita, Pai amado. Capacita, oh Espírito Santo, capacita. Quem quer voltar nesse momento, unja pelo poder do Espírito Santo. Todos os irmãos que estão escrevendo aí, Senhor. E os que estão pedindo perdão pelos seus pecados na sua presença, Pai. Não na minha presença, mas é na sua. Pai, perdoa e lava pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue que purifica, que liberta, que salva. Purifica, salva, Senhor. Lava, Pai. Aleluia. Lava, Senhor. Purifica, Pai amado. Salva, Pai. Cura, liberta, Senhor. Liberta, Pai. Salva, Senhor. Liberta, Senhor. Olha a obra da cruz, Pai. Oh, Pai. Oh, Senhor, mesmo que o pecado do seu povo seja tão escuro, Senhor, eu sei que, Senhor, perdoaria, e está perdoando, lavando, capacitando, purificando pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, santificando, Senhor. Eu sei que, Senhor, não olha em nós e não vê em nós os fracos que nós vemos em nós. Não olha em nós como nós mesmos olhamos em nós, Senhor. Olha em nós com outros olhos. Olha a vida dessa irmã com outros olhos, Senhor. Mesmo que ela sozinha, quando olha, ela pensa que ela é incapaz, mas o seu Espírito Santo vai lhe capacitar a partir de hoje. Capacita, Senhor. Espírito Santo, capacita. Sangue de Jesus Cristo purifica vidas, santifica vidas, liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o passado, Pai. Não importa o passado, Pai. Santifica, purifica, liberta. Traga o bálsamo, Senhor. Oh, Pai. Perdoa os erros do seu povo. Perdoa as fraquezas do seu povo, Senhor. Lava pelo sangue de Jesus Cristo. Capacita o seu povo. Caminha com o seu povo. Repreendo todo o mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Expulso doenças pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Expulso a maldição na vida desse irmão e dessa irmã pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Expulso todas as armadilhas. Queimo, destruo todas as armadilhas preparadas contra a vida deste irmão e a sua família pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra todos os inimigos espirituais. Caiam por terra pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Faça seus filhos superiores aqui na terra, em todos os cantos. O inimigo não lhes atingirá. A Bíblia nos ensina que Senhor Jesus Cristo é o mestre do tempo e ele é mestre das circunstâncias. É o mestre de todos os espíritos. Meu Deus do céu. Quem vai tocar esse irmão a partir de hoje? Ninguém. Quem vai tocar essa irmã? Ninguém. Se fizeram macumba contra a vida dele, contra a vida dela, a partir de agora, essa macumba está sendo destruída. A bruxaria seja destruída. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo entre no coração e na vida de cada um. Obrigado, Espírito Santo. No nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Cordeiro. Amém. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Pai, abençoa, salva, liberta, cura. Traga a sua paz, traga alegria, traga a sua bênção no meio do seu povo. Glória a Jesus. Aleluia. Que Eterno abençoe a todos, meus irmãos. Muita paz aí. A proteção divina na vida e na família de cada um. Quem não deixou like, deixa like. Seu like é importante.
importantíssimo para que o algoritmo entregue a nossa live. E outra coisa, vou dizer aos irmãos, quem sentir de Deus que quer abençoar-me como pregador, quer abençoar a minha vida, tem o Pix aí na descrição, pode mandar o Pix, tá? E tem outra forma, pode se tornar um membro aqui no canal. Os membros, eles pagam R$7, 7,9, tipo R$8 por mês. Estaria a apoiar o meu canal, estaria a apoiar o meu ministério, estaria a me dar força. É tipo, eu estou contigo nessa batalha. Estou com você nesse ministério. Estou aqui para te apoiar, pelo menos com meus R$8 por mês. O nosso canal é diferente de todos os canais grandes no YouTube. Como sempre vos falei, é um canal difícil de avançar e eu sei que não seria diferente, seria assim mesmo, tá? Porque é um canal onde Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não vão por quê? Outros já foram. É difícil. O povo de hoje que ama a democracia, amar um canal como esse. Jesus Cristo não era democrático. Talvez vocês não sabem. Jesus Cristo, a sua palavra fica da forma que é. Não te compreende. Crê é salvo, não crê é condenado. É assim, é simples. Então, hoje nós temos que pregar um evangelho de compreensão. E como eu não prego o evangelho que compreende, é difícil que tenha muitos membros. Só para te dizer, um canal grande como esse, se calhar nem 50 membros chega. Um canal como esse. Eu vejo o canal de 100 mil pessoas que tem 1.000 membros, 2.000 membros. E esse canal nem 50 membros tem. Às vezes nem vou lá controlar muito, mas Deus abençoa os poucos que estão aqui como membros. Que Deus abençoe. É um canal onde pessoas, para deixarem like, eu tenho que pedir, parece que estou implorando. Sabe por quê? Porque não agrada o ser humano no que eu falo. O que eu falo não agrada o ser humano. Mais ou menos isso. Então é um canal que não dá alegria. E mais ou menos, eu entendo cada dia que passa, tem pouca gente que ama a Cristo nesse mundo. É por isso a Bíblia diz assim, pequeno rebanho, aí está o reino preparado por vocês. Porque o que eu prego aqui, se agrada a pouca gente, então tem pequeno rebanho. Existe. Eu deveria ter algum partido que eu defendo para que haja pessoas daquele partido que venham aí apoiar, que se tornam membro, que mandam chat especial. É só você ir em pequenos canais de 100 mil seguidores, 40 mil seguidores, você vê no chat, você vai dizer, uau! É só você ver quantos likes em cada live, você vai dizer, uau! É só você ver quantas pessoas que assistem. Agora, vem aonde se prega o Cristo na sua totalidade. Acabou. Esse tem que ser crucificado. Alguns vão dizer, esse tem audácia, ainda é africano. Está vindo falar assim, esse cara é corajoso. Ele se pensa que ele é quem? Ímpio, ímpia. Haverá um dia, você vai lembrar cada frase que se saiu desse canal. Vai lembrar, mas será tarde. Muito tarde. Muito tarde mesmo. Bom, eu fico feliz. Os poucos que Deus manda estão aqui. Estamos a caminhar juntos. Esperar o arrebatamento. Que Deus abençoe a irmã Lourdes Ramos. Faz parte dos membros desse canal. Obrigado aí, todos os irmãos que acompanharam, que estão conosco. Estarei de volta aqui amanhã. Amo vocês em Cristo, meus amados. Boa noite, graça e paz. Boa noite, bom descanso. Bom dia, já é dia 17, 0 horas, 19 minutos, horário do Brasil. Boa noite, irmão. Bom dia, bom descanso nessa madrugada. Que o Eterno renova a sua graça em sua vida. A Bíblia nos ensina, Ele renova a sua graça em cada madrugada. Que Ele renova a sua graça em sua vida. Graça e paz, amados. Amo vocês em Cristo.